É hoje um dia de grande alegria para nós, porque iniciamos a escola dominical com a maior marca da igreja, que é ser aquela que recebe a vida para ser salva, transformada e preparada para ser levada aos céus. Nós, nesta manhã, temos uma responsabilidade muito grande. Como eu sempre digo, estar ministrando aqui na sede se torna uma grande responsabilidade devido a ser uma tribuna ocupada por grandes oradores, ministradores da palavra de Deus. A começar com a minha retaguarda, tendo o nosso bispo, que é um teólogo por excelência. Meus amados irmãos, eu vou dividir em duas partes a lição de hoje. Vamos dividir ela em dois grupos de assuntos que vamos trabalhar, e eu vou expor a lição, e após eu expor a lição, aproveitando ainda o tempo, já até conversei com o bispo, vou estar então apresentando. O lançamento foi sábado passado, na livraria Antioquia, mas hoje eu vou estar apresentando aqui na igreja o meu novo livro, Hermenêutica Pentecostal, e aí o bispo vai estar apresentando e orando por esta obra. Vamos então neste momento à lição de hoje, lição essa que trata sobre a unidade do corpo de Cristo. Quando nós vamos observar esse tema unidade, nós primeiro temos que pensar e considerar que esta carta que Paulo está escrevendo, essa epístola, ela tem dois sentidos que nós temos que estar observando. Primeiro sentido é que ela é uma carta que ela desenvolve a ortodoxia da salvação. Se a carta de Paulo aos Romanos, ela desenvolve vamos dizer assim, o desenvolvimento doutrinário de uma teologia soterológica que Paulo desenvolve na carta aos Romanos, apresentando como que discorre todo o processo da salvação. Na carta aos Efésios, ele vai fazer uma ortopraxia, ou seja, vai desenvolver toda essa doutrina de uma forma prática, ou como podemos considerar, como que a salvação vai se efetivando, vai se concretizando e vai se tornando efetivada, apropriada na vida de cada um, que se torna o efeito da salvação, ou seja, o salvo em Cristo. E se tornando salvo em Cristo, ele se torna um ecletói, um chamado. E se tornando um chamado, ele se torna chamado para onde? Para dentro. E se tornando chamado para dentro, ele foi chamado também, aí vem o termo eclesia, chamado de fora para dentro, não é? Então nós somos chamados de fora para dentro. E este, principalmente, contexto dessa lição de hoje, o capítulo 4, principalmente, Paulo vai trabalhar a peculiaridade da eclesiologia, o sentido do que é ser igreja, do que é ser corpo de Cristo. E Paulo compara, utiliza alguns símbolos, algumas metáforas nesta carta aos Efésios, para fazer comparações do desenvolvimento, da formação e de todo o contexto do termo igreja, eclesia. Ele apresenta a igreja como família de Deus, ele apresenta a igreja como edifício de Deus, ele apresenta a igreja como laos, povo de Deus, e ele apresenta a igreja também como soma, corpo de Deus. E aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4, que é a lição de hoje, então ele vai se apropriar do termo corpo. Por que corpo? Porque se nós formos analisar, não só na carta de Paulo aos Efésios, como também em Romanos e também em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai utilizar o termo corpo para justamente mostrar que a igreja
mesmo sendo constituída por muitos membros, cada um com a sua distinção, cada um com a sua qualificação, cada um com a sua formação, cada um com a sua posição social, cultural, eclesiástica, cada um com a sua raça, e a raça nós podemos pensar logo em cultura, tradição, porém, todos fazendo parte de um só corpo. E aí Paulo vai dizer que corpo, ele possui muitos membros, mas nenhum membro é superior ao outro, nenhum membro, ele funciona no corpo independente do outro. E se nós formos olhar, e eu vou até utilizar aqui para exemplificar, nessa introdução, uma analogia e uma citação do Dr. Martin Lloyd Jones, que é um teólogo gaulês que também foi médico. Iniciou, na verdade, o seu desenvolvimento dentro da obra missionária como médico, e depois foi se tornar então um professor e contribuir também teologicamente dentro do contexto da Inglaterra. E Martin Lloyd Jones, como médico, ele vai dizer o seguinte: olha, todo corpo, quando ele está sendo formado, ele está sendo ainda gerado, ele está lá na gestação, não é? Ainda é um feto, ele é uma célula, e surge primeiro a célula, e essa célula vai vir os filamentos, e cada filamento vai surgir de uma forma uniforme. A mão não vai surgir independente do braço, o braço não vai surgir independente do antebraço, o pescoço não vai se formar independente do tronco, mas todos os membros e todas as estruturas que formam o corpo vão se formando em uma uniformidade, uma sincronia. E aí que nós vemos como Paulo está tornando esse título e esse termo, corpo de Cristo, comparado à formação de uma criança ou à formação de um ser, dizendo que todos os membros, toda a estrutura do corpo, ela é uniforme, ela possui, claro, as suas distinções, mas dentro das suas distinções existe uma unidade, porque ninguém ou nenhum membro do corpo vai funcionar sozinho, de forma independente, um depende do outro, e existe uma sincronia de um depender do outro, o braço depender do antebraço, não é? E Paulo vai exemplificando isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, e vai mostrar que todos estão unidos, e todos estão trabalhando sincronicamente no corpo, e esse corpo vem de uma célula, e essa célula nós trazemos agora para o nosso contexto, Cristo, aquele que gera o corpo. E não é só a célula como Cristo, o gerador do corpo, mas também aquele que conduz o corpo, porque é a cabeça, e Paulo coloca, ele é a cabeça da igreja, então é a cabeça do corpo. Por quê? Porque na cabeça está o cérebro, o órgão que conduz o corpo com toda a diretriz, todo o conduzir, todo o desenvolver das atividades que os membros têm que desenvolver, vem do cérebro. Então, ali está Cristo, a cabeça da igreja, a cabeça do corpo, mas o corpo unido, o corpo com vínculos. E esse termo vínculos nos dá o sentido de estar ligado, elo, comprometido, não é? E ainda vou pegar aqui na introdução também, colocando que fala Calvin Van Hooser. Calvin Van Hooser vai dizer o seguinte, que a unidade é o imperativo do Evangelho. Por que a unidade é o imperativo do Evangelho? Porque quando Jesus está desenvolvendo a sua oração, que é um diálogo com o Pai, não é? O Deus Verbo, o Deus Pai e o Deus Verbo, o Pai e o Filho, em uma conversa, em um diálogo. João dá ali uma exemplificação, de uma forma que está surgindo um diálogo para até exemplificar vamos dizer assim, o posicionamento da Trindade, de o Pai ir ao Filho
e o Filho ir ao Pai e os dois serem a mesma essência. E aí ele fala, Pai, no João capítulo 17, 21, na oração que ele está fazendo, essa oração sacerdotal, para que todos sejam um. Ele não está falando para que todos sejam, no sentido singular, todos sejam, cada um só, independente, não. Para que todos sejam um, no sentido de unidade. E para que todos sejam um para quê? Como tu, ó Pai, ou seja, como tu, ó Pai, estás em mim. Se eu estou em ti, em sentido de unidade, somos a mesma essência, estamos interligados, ligados totalmente, porque somos a mesma essência, a mesma natureza. E aí ele continua, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, Jesus? O que Jesus está nos ensinando aqui? Não que nós temos que ser a mesma essência que Ele e o Pai são, porque a mesma essência implicaria que nós teríamos que ter a divindade e a deidade, não é isso. Mas que nós temos que ter a mesma intimidade e comunhão que Ele e o Pai têm dentro do corpo. Todos os membros estão unidos, são íntimos um do outro. Todos os membros conhecem um ao outro. Todos os membros sentem a dor do outro. E Paulo fala isso em 1 Coríntios 12, 26. Que se alguém no corpo está com dor, todos os membros estão com dor. Se alguém no corpo está alegre, todos os membros no corpo estão alegres. Se alguém no corpo, eu vou parafrasear, se alguém no corpo está saudável, todos no corpo estão saudáveis. Se alguém no corpo está passando por uma aflição, todos estão passando por uma aflição. E aí Paulo vai mais um pouco à frente, se alguém no corpo cai, todos têm a responsabilidade de ir e socorrer, de sentir essa dor, de estar presente, estendendo a mão. Por quê? Porque esse é o princípio da unidade. O princípio da unidade está ligado ao amor, e não o amor eros, o amor estorge, o amor filéu, mas o amor ágape, o amor caridade. Eu amo, por quê? Porque eu sinto a dor do outro, eu estendo a mão para o outro, eu olho para o outro, eu observo o outro, e este amor de Cristo, ele não só está em mim, mas eu estou absorvido por esse amor. Esse é o princípio, e um dos princípios e elementos dessa unidade. E ainda na minha introdução, ainda quero colocar que o corpo, ele é símbolo da unidade da igreja, porque ele tem um sentido vital e orgânico. Essa unidade, ela traz vida para a igreja. E a igreja, no sentido orgânico, é um organismo. E Paulo compara, nós somos organismo vivo. E como organismo vivo, para que nós vivamos a verdadeira vida concedida por Cristo, precisamos do vínculo. E qual vínculo? A unidade. Por isso que ele vai colocar a unidade, vínculo da paz. Vamos agora então para a abordagem da lição de hoje. Quando nós começamos a observar o que Paulo está trabalhando de uma forma muito, vamos dizer assim, mais dogmática, ele começa a trabalhar tratando, abordando sobre o termo vocação, não é? E quando ele vai trabalhar o termo vocação, ele está correlacionando esse termo vocação com o termo justamente kaleo, porque o termo kaleo é termo utilizado para chamar, ou chamado, não é? O termo kaleo é um termo utilizado para chamar e chamado, no sentido salvífico, de chamamento. E quando nós olhamos esse termo, nós vamos ver que a vocação, ela está relacionada e está interligada
com o chamado eficaz, com o chamado da salvação, porque a vocação seria a doutrina do chamado salvífico. Como assim? Vamos explicar. O Senhor chama, através do quê? Da sua palavra. Paulo fala que para que haja salvação é preciso a palavra, não é? Como virão se não há quem pregue? Então é preciso a pregação, a palavra, e a palavra causa a salvação. Quando a palavra opera na vida da pessoa que está no contexto da pecaminosidade, da iniquidade, ela automaticamente, primeiro que vai surgir ali no processo é o arrependimento. Então ela vai sair. Depois ela vai se converter. Nesse processo, arrependimento e conversão, aí agora vem os outros elementos, e quando surgem esses outros elementos, regeneração, justificação, adoção, eleição, aí que nós vamos ver a doutrina da vocação. Por que doutrina da vocação? Porque agora, este que foi salvo, ele vai se identificar com essa salvação. Aí Paulo, agora você tem que andar de forma digna da vocação, ou seja, se identificar com uma vida, com um testemunho, aí vem o termo martiria, não no sentido utilizado por Lucas em Atos, de ser aquele que viu e ouviu, mas no sentido de identificar a resplandecência da presença de Cristo em mim. Eu ser, eu estar e eu viver como um chamado, como alguém que o Senhor retirou de uma vida pecaminosa para uma vida transformada, e aí e eu testemunhar que eu sou transformado, e aí eu estar vivenciando essa efetividade da salvação. A salvação não pode ser uma ortodoxia, porque se a salvação for uma ortodoxia, ela vai ficar só na teoria, mas a salvação tem que ser uma ortopraxia, ou seja, tem que ser vivenciada, praticada, tem que ser gerada e ao mesmo tempo efetivada, praticada, estampada, retratada, e a forma de nós retratarmos é na nossa vocação. E ainda vamos para a vocação, como você se identificar com uma identificação de salvo, nós também podemos colocar como sendo uma identificação de salvo, a vocação, ela também está correlacionada a você apresentar-se como alguém que está em Cristo e está com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora, eu não posso mais olhar para trás, agora eu não posso mais voltar atrás, mas eu tenho que olhar para frente, andar para frente, onde está o autor e consumador da minha fé. Esse é um princípio. E ainda, um outro teólogo, o Rademacher, vai dizer o seguinte: a expressão como é digno, significa que a vida do cristão deve se condizer com a excelência do chamado que ele recebeu de Cristo. Então tem que ser uma vida de excelência. Não que isso aqui está relacionado com prosperidade, não. Isso aqui está relacionado com caráter. Isso aqui está relacionado com ética. Isso aqui está relacionado com moral, com compromisso. Tem que ter uma vida agora de comprometimento com o Evangelho. E ainda a vocação também no sentido agora mais profissional, né? Quando você fala, eu preciso de uma vocação, e pensa em vocação no sentido mais técnico, profissional, é aquela pessoa que ela possui seus dons naturais. Ela tem vocação para a música, ela tem um dom natural de tocar, ela sabe, ela conhece as notas musicais e consegue, muitas vezes até sem fazer um curso em uma, vamos dizer assim, uma escola de formação musical, tocar, não é? Aquele que toca
vamos dizer assim, de uma forma natural, ele conhece os instrumentos. Aquele que ele pinta, sem nunca ter feito artes plásticas, ele pinta um quadro. Aquele que tem dons específicos para atuar em cada uma das atividades. Aí eu trago para o contexto o nosso contexto eclesiástico, aquele que foi chamado para servir, porque nós, dentro da salvação, somos chamados para ser servo. A nossa vocação, servo. E aí eu vou utilizar um termo utilizado pelo pastor Enoque domingo passado, Talmide. Nós somos chamados para ser Talmide, discípulo. E como discípulo, no princípio máter do Talmide era andar após o seu mestre, recebendo a poeira dos pés do seu mestre. Para quê? Para que eu viesse a me tornar igual a ele, absorver o que está nele. Então eu, como servo, tenho que me submeter ao senhorio de Cristo, submeter ao chamado de Cristo, submeter à presença de Cristo, com um propósito: servi-lo e ser entregue a ele como alguém que está disponível para que ele me utilize, para que ele me use conforme melhor lhe aprouver. E aí entra o chamado eclesiástico, e aí que é o chamado para atuar no ministério, que foi chamado primeiro para dentro, primeiro chamado ecletói, chamado para dentro, depois chamado para conduzir os de dentro, que é o chamado ministerial. E aí eu vejo alguns alunos meus aqui do curso de formação de obreiros, e uma coisa que eu sempre, vamos dizer assim, enfoquei nas minhas aulas, é que nós, assim, como obreiros, nós não somos obreiros de nós mesmos. Porque eu sou obrigado, bispo, na aula de formação de obreiros, ser meio, vamos dizer assim, não vou dizer duro, mas confrontar. E aí o confronto você não está sendo chamado para ser um obreiro para você mesmo. Porque se você está sendo chamado para ser obreiro para si mesmo, o seu sentimento é colocar o terno e a gravata e sentir: a partir de hoje eu sou um diácono, eu tenho uma posição. Não. A partir de hoje, Deus me chamou para o ministério, eu sou servo, eu sou menor. Olha o que João Batista, e aí eu uso o princípio de João Batista nas minhas aulas. Importa que eu diminua e ele cresça. O princípio é ele, a glória é dele, só lhe deu glória. A glória não é para o homem, para mim, Danilo, mas a glória se constitui para quem? Para ele que me chamou, sem eu ser merecedor, por isso chamada de graça, salvação pela graça, sem eu ser merecedor, mas ele olha: eu vou chamar, vou transformar, vou burilar, vou aperfeiçoar, e no tempo do meu kairos, no meu tempo, eu coloco lá dentro onde eu quero utilizar e usar. Então esse é o princípio da vocação também, no sentido ministério, que Paulo também está considerando aqui. Primeiro sou chamado para a salvação, depois sou chamado para frutificar, dar frutos de justiça. Segundo ponto da nossa lição, Paulo agora se direciona ao caráter, à moral, ao comportamento, já que agora eu tenho que andar digno da vocação, já que agora eu tenho que demonstrar uma ética, um caráter, uma moral de um verdadeiro servo, de um verdadeiro cristão, de uma vida transformada, eu tenho que colocar em prática algumas virtudes. E virtudes é um termo relacionado à ética paulina. A ética paulina é pautada nos frutos do Espírito. Os elementos e os componentes conduzidos e ministrados e
inseridos em nós através da ação do Espírito Santo. E eu até, uma das coisas que eu trato no meu livro, sobre a questão dos dons espirituais, que hoje nós queremos muitos dons, ou há um sentimento, há uma observância de buscar muitos dons, porque não entendemos o que é o fator dos dons. Aquele que pensa que os dons é para si, não, dons é para edificar o corpo. Então, dons, eu quero um dom, aí Paulo até vai confrontar, você está buscando o dom de profecia, achando que o dom de profecia é muito maior que o dom de amor? E há muito sentimento, às vezes, de ter dom para poder ter uma posição, ou para poder ser superior, ou até se vestir, ou se revestir de um avental de santidade, de ser superior, porque eu tenho mais dons. Mas o mais importante aqui no contexto paulino não é os dons. O mais importante é os frutos do Espírito. Por quê? Porque os frutos mostram que eu sou cristão. Eu posso ter dom, posso, mas não ser cristão. Como assim? Eu posso ter dom e não andar de forma digna de um cristão. Mas se eu tenho um fruto do Espírito, eu tenho o dom e ando de forma digna de um salvo e vocacionado por Cristo. Se eu tenho os frutos do Espírito, eu estampo a nova criatura que eu sou. E aí, esses 4 frutos aqui, são frutos cardinais, centrais, dessa ética paulina, para estampar que eu sou um salvo, que eu sou um vocacionado em Cristo. E eu até falava, meu irmão veio falar comigo, um pastor, antes de nós iniciarmos a lição, falou assim: pastor, eu sei que o senhor vai ensinar, mas esse primeiro termo que eu vou tratar aqui, ele falava assim, esse primeiro termo tem horas que é difícil. Porque o termo mansidão, o que é utilizado no grego prautes, ele tem um sentido até como está apresentado em um dos principais léxicos do grego, que é o do Longman. Ele vai dizer o quê? Que prautes tem o sentido de suportar a todos aqueles ataques e adversidades, que está inclusive associado com outro termo, ekrateia, porque ekrateia quer dizer temperança e autocontrole. Então, se eu sou manso, eu tenho que ter um autocontrole, um autodomínio, eu tenho que ser temperante, ou seja, suportar os ataques, suportar aquelas circunstâncias e situações que eu não quero aceitar. Muitas vezes, até vou usar o exemplo que o irmão lhe deu, eu falo para uma pessoa, faz assim, e ela vai e não faz. Eu compreendo, perdoo, tem que perdoar 70 vezes 7, aí perdoo, dou uma nova oportunidade, ele vai e erra novamente, e pode até errar 10 vezes, e aí tem que chegar a hora que o meu limite, ele esgota, porque eu sou humano, porque eu tenho carne, e aí o que Paulo fala, mortifique a sua carne, e aí eu sou obrigado a mortificar a carne, dizer, Danilo, aceita, perdoa, dá mais uma oportunidade, porque não é hora de você explodir, dá uma vontade de explodir, mas você controla, ele tem que ter o autocontrole. Por quê? Porque você é um servo em Cristo, e o servo tem que ser manso e humilde de coração, aceitar as adversidades, aceitar os ataques. É muito difícil o ataque, e no ministério, aquele que pensa assim, eu sou salvo agora, tenho nova vida em Cristo, estou em Cristo e com Cristo, as lutas acabaram, as adversidades acabaram, os problemas acabaram, porque é isso, até a mensagem neopentecostal de prosperidade, ou da teologia do tudo fácil, mas nós vivemos uma teologia diferente,
porque nós compreendemos que a Escritura fala que nós, como servos, precisamos ser testados. Nós, como servos, precisamos ser aperfeiçoados. E nesse processo de ser testado e aperfeiçoado, vai ter momento que você vai ser atacado. Vai ter momento que você vai ser confrontado e vai doer, e você vai querer revidar, e você vai querer ficar nervoso, até gaguejar, até suar, ou até vir a cometer um ato de agressão, mas aí é a hora que você tem que pensar, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, então eu tenho que ser manso, porque Ele também foi manso e humilde de coração. Os fariseus vinham e atacavam ele, e Ele não revidava. Os saduceus vinham e atacavam ele, e Ele não revidava. Pilatos até fez um discurso apresentando Cristo ou Barrabás, mas Cristo também não revidou. Por quê? Manso e humilde de coração. Então a mansidão é difícil, mas é preciso. Porque é no ser manso que eu demonstro, o Danilo não é mais o Danilo de ontem. O Danilo é o Danilo de hoje, e o Danilo de hoje, nova criatura. E aí Paulo vai um pouquinho mais à frente, e fala um termo muito complicado. Esse é mais complicado ainda. Esse termo humildade, que no original ele está escrito ou desenvolvido como tafenótita, quer dizer a pessoa reconhecer que mesmo que ela conheça, mesmo que ela saiba, mesmo que ela tenha uma condição específica, um dom específico, que lhe coloque em uma posição, em uma condição de intelectualidade, uma condição social, uma condição cultural elevada, ela precisa reconhecer que nada é. Ela precisa reconhecer que aquilo que ela tem não lhe vem porque ela merece, não lhe foi outorgado porque ele é merecedor, mas foi-lhe outorgado porque Deus olhou para ele. Ah, mas eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado e fui eu. Não, foi Deus. Por quê? Porque quem te deu a intelectualidade, quem te formou em você o cognitivo, a capacidade de conhecer e desenvolver esse conhecimento foi quem? O nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus. Então Ele me concedeu a elucidação, Ele me concedeu o conhecimento, e eu sou agora um só mordomo desse conhecimento, um só administrador desse conhecimento. Então eu tenho que reconhecer que eu sou o menor. E tem uma coisa que eu considero muito linda, que eu ouvi uma vez de Russell Shedd. Uma vez eu cheguei para Russell Shedd, numa conferência que eu fui assistir ele ministrar, e no intervalo eu perguntei para ele, o senhor, uma pessoa tão douta, tão conhecedora e tão, vamos dizer assim, subserviente ao mesmo tempo, acessível ao mesmo tempo, como é difícil encontrar isso? E aí ele olhou para mim e falou assim: Danilo, sabe por que eu sou assim? Porque nós somos que nem caixa de fósforo. Aqui, Danilo, ó, é o esqueleto, é uma caixinha de fósforo. Eu disse: caixinha de fósforo, doutor Russo? É, caixinha de fósforo. Porque só funciona e só tem serventia depois que o fósforo é riscado na caixinha e o fogo acende. Então eu dependo do Espírito de Deus, que faz o Russell acender na hora que Ele quer, e o fogo acende na hora que Ele também decidir. Então eu sou instrumento dele, e a glória não é para o Russell, a glória é para Ele. E eu aprendi aquela manhã. Quanto mais glória, mais poder, mais conhecimento você tem, menos você deve ser. Nós hoje estamos usando um termo
eu até conversava com o pastor Enoque sexta-feira, que alguns teólogos liberais estão até utilizando para correlacionar espiritualmente ou teologicamente, e eu condeno esse termo, porque nós estamos relativizando a fé, se assim fizermos, e a fé não pode ser relativizada, que é o termo empoderamento. Tem pessoas hoje que às vezes dizem assim, eu sou empoderada. Você já ouviu essa terminologia para algum cantor, para algum jogador, ou para alguma personagem social? Ele é empoderado. Nós, igreja, não temos e não podemos aceitar esse termo empoderamento, porque nós não somos empoderados. O único que tem poder, autoridade, e Ele é empoderado, é Deus. Nós somos o que então? Revestidos. Por que revestidos? Porque Ele reveste a hora que Ele quer, e como que Ele quer, e quando Ele quer. Vamos indo para concluir aqui a lição daqui a pouco. Longanimidade, é um outro termo também utilizado aqui, macromia. Esse termo quer dizer ter clemência, resignação, está associado com o quê? Com a misericórdia, ser misericordioso para com o seu próximo. Usar de misericórdia, usar de compaixão. E o outro termo, hipomone, paciência, é suportar, aprender a suportar as adversidades, aprender a esperar o tempo de Deus, e essa paciência muitas vezes ocorre com o ministério, porque você tem aquele afã de logo ser consagrado, fui a diácono, quero já logo ir a presbítero, não, espera o tempo de Deus, ser paciente. A paciência produz o quê? A perseverança, e a perseverança produz o quê? A experiência, e a experiência produz o quê? A esperança. Agora, vamos para a parte central da nossa lição de hoje, que é unidade do Espírito, vínculo da paz. Paulo trabalha aqui, irmãos, para nós sermos mais rápidos ou sintetizados por causa do horário que está avançando. Ele coloca primeiro os fundamentos da unidade do corpo: uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse seriam os fundamentos, e eu estou trabalhando primeiro os fundamentos para depois trabalhar os princípios dessa unidade, porque os fundamentos, uma só fé, está relacionado à nossa crença, fé no sentido de nossa doutrina, das bases basilares, ou fundamentos basilares da nossa crença, da nossa teologia, do que nós cremos, do que nós defendemos. Crença, fé como crença. Um só Senhor. Aqui Paulo está utilizando um termo lucano, porque Lucas utiliza muito no seu evangelho o termo Senhor, utilizando o termo Kyrios, porque quando Lucas estava escrevendo o seu evangelho, ele estava convivendo socialmente com a questão que o povo vivia sob a opressão e o culto ao imperador, porque o imperador é o único que utilizava, ou podia utilizar o termo Kyrios, para atribuir a ele aquela condição de que ele é soberano. Mas aí Paulo faz um contraponto: soberano, Kyrios, não é para o imperador. Soberano, Kyrios, não é para o Senhor nessa terra. O soberano Kyrios é para o Senhor que está na terra, mas é do céu, o Senhor dos exércitos, o Senhor da igreja. Ele é o nosso Deus, um só Senhor, um só soberano sobre nós, um só supremo, supremacia de Deus sobre nós. E aí depois também um só batismo, que aí é uma ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo na sua missão, ele tem é outorgado ao Espírito Santo
a tarefa, o ofício de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e guiar ele a toda a verdade. E ele também tem a tarefa de introduzir eu no corpo, porque é o Espírito Santo que me introduz no corpo, que aí é o batismo pelo Espírito Santo, que é a introdução do Espírito do Danilo no corpo. Eu sou introduzido no corpo pelo batismo. Que batismo? O batismo salvífico, o batismo pelo Espírito. Tem o batismo no, que é revestimento sobrenatural, e tem o batismo pelo, que é o batismo salvífico. E o batismo salvífico aí tem dois sentidos também. E aí Paulo vai mais avante e vai falar, e temos um só batismo. Que batismo? O batismo do testemunho, que agora morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida em Cristo, que é feito no dia do batismo nas águas. E também agora um só corpo. Essa expressão um só corpo já foi explicada, mas eu vou aqui retificar, colocando que uma só forma de vida, unidade, um só espírito, um só sentimento, uma só proposta de vida, viver em comunhão, em unidade, em uniformidade. E nós temos que lutar hoje para extrair, retirar todos os impedimentos dessa unidade, fazer como os pastores ou servos de Isaac, lá no poço de Gerar, que foi cavado por seu pai. Quando ele chega em Gerar, o poço está totalmente absorvido, lotado de barro, e ele vai com os seus servos cavar e tirar a terra, para que corra ou verta águas correntes. Se existem questões que impedem a unidade da igreja, como discórdia, como inimizade, como contenda, como fofoca, como contrariedade, e uma série de outras situações, nós temos a responsabilidade, como lutadores, como promulgadores, como defensores da unidade de Cristo, do corpo de Cristo, de ir retirando cada uma dessas pedras que estão obstruindo no poço, impedindo de o poço jorrar a água do Espírito. A água do Espírito jorra na igreja, que o corpo está vinculado em uma unidade. E eu concluo aqui com a expressão final, uma só esperança, Elfis, a esperança escatológica. 36 vezes Paulo utiliza esse termo para enfocar a esperança de estar com Cristo, a esperança do arrebatamento da igreja. E também, ainda, a última parte, o último versículo que ele explora a Trindade, que é esse versículo para nós concluirmos agora, que diz o seguinte, nesse versículo de Efésios 4, versículo 6, para nós refletirmos aqui, que um só Deus, que está em todos, sobre todos e por todos, está sobre todos, por todos e em todos. O sobre todos, o Deus Pai. Sobre todos, Deus Pai. Por todos, Deus Filho. E em todos, Deus Espírito. Então a Trindade é una, por isso triunidade. A igreja é una, a salvação é una, a esperança é una, a fé é una e a nossa convicção é una. Qual? A de que nós estamos na casa de Deus, não por tempo passageiro, mas por um tempo que nós não sabemos a hora que ele vai findar, mas esse tempo, mesmo sendo um tempo que vai se passando, nós aguardamos o momento de irmos para o tempo eterno, a eternidade com Cristo. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui expondo essa lição nessa manhã, e agora eu quero aproveitar para fazer então a apresentação desse livro, falar aqui só um minuto sobre esse livro. Hermenêutica Pentecostal. Aqui, irmãos, eu estou tratando de um dos assuntos mais debatidos nesse século, dentro não só da América do Norte, mas também está chegando no Brasil, que é a defesa do
termo pentecostal, a defesa do pentecostalismo. Nós vivemos numa situação e uma circunstância em que muitas teologias estão surgindo para inibir ou coibir o avanço pentecostal e até descaracterizar nós, dizendo que nós pentecostais não temos uma teologia, que nós pentecostais não temos uma reflexão, que nós pentecostais não temos uma exposição e que nós pentecostais não sabemos interpretar a Bíblia. Eu escrevi esse livro para mostrar e comprovar que nós pentecostais temos uma interpretação correta, perfeita e muito bem elaborada da Bíblia Sagrada. Nós pentecostais temos uma teologia, nós pentecostais temos uma epistemologia, porque sabemos refletir, e nós pentecostais temos raízes, desde lá do século 17 e até hoje, e até o dia do arrebatamento da igreja. E eu quero, nesta manhã, estar apresentando esse livro e agora passando para o nosso bispo fazer as considerações e estar orando por essa obra. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que lição extraordinária. Eu fico imaginando que eu comprei esse livro dele a semana passada. Eu estou lendo, daqui uns dias vocês vão ver eu dar uma aula aqui também nessa igreja, desse jeito aqui. Uma aula expositiva aqui que vocês vão pirar. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos adiantar que o nosso tempo já está corrido. Vamos ver quem vai ganhar os prêmios da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe e continue abençoando o pastor Danilo por essa exposição da palavra de Deus aqui, sensacional, muito boa. Bom, creme hidratante, marca da paz. Vamos ver quem ganhou? Ateliê. A Renata. Cadê a irmã Renata? Vem cá. Pastor Danieber, passa para ela aí um presente da Escola Dominical. Vamos ver quem ganhou o segundo prêmio da Escola Dominical nessa manhã de hoje. A Pati. Pati. Cadê a Pati? Ah, muito bem. Vem cá, irmã, receber também um creme hidratante da Marca da Paz. Isso é lançamento da Marca da Paz, viu, meus irmãos? A Marca da Paz faz um lançamento toda semana. E nós estamos trazendo aqui de primeira mão para os irmãos aqui da igreja. Vamos ver a caneca da Music Center, da irmã Keila. Vamos ver quem ganhou? Pastor Lucas. Aí, pastor Lucas, ó. Uma caneca para o senhor aí tomar o seu cafezinho em casa. Amém? 6 da manhã. É isso aí. Glória a Deus. Vamos ver quem estará ministrando a aula domingo que vem. Vamos ver a lição de domingo que vem. Está com o pastor Rafael Rocha, que estará ministrando a palavra de Deus. Pastor Rafael está aí? Parece que eu tinha visto ele. Ah, muito bem. Está ali o pastor Rafael. Estará ministrando sobre os dons de Cristo para a unidade do corpo. Meus irmãos, da minha parte eu quero agradecer a cada um que fiz presente aqui. E também todos que estão ligados na rede social, que Deus abençoe a cada um. Eu volto a oportunidade aqui para o nosso bispo fazer a conclusão. Graças a Deus, né, irmãos? Uma bela aula que tivemos hoje com o professor Danilo. Graças a Deus por sua vida. Danilo faz parte de uma família, né, de teólogos, a gente envolvido com a teologia, é toda uma geração, né? Pessoal lá de Pindamonhangaba, Amandores, Lemos, né? Ele é Lemos também, né? Pessoal dos Colenda, e a gente tem muita alegria de tê-lo já há muitos anos cooperando conosco aqui em Campinas, em Goiás, e nos ajudando muito nessa questão do ensino da teologia, né? Então, graças a Deus por essa ministração irreparável aqui dessa lição. E ele já apresentou o seu livro sobre a hermenêutica pentecostal, raízes, fundamentos, métodos, e a partir de agora, né, esse livro estará à disposição dos estudantes, né, daqueles que amam conhecer um pouco mais a respeito da Bíblia, da nossa história, da nossa teologia. E na oração final nós vamos estar orando. Já é um trabalho inspirado por Deus, abençoado. Vamos pedir que Deus confirme isto, né, no coração dos leitores. Meus irmãos,
Lembrando a igreja que o nosso culto hoje começa às 7 horas da noite, né? 19 horas. O grande e abençoado culto de celebração ao Senhor. Ao comparecer, convide alguém do seu relacionamento para estar aqui e conhecer Jesus como Salvador. O pastor Samuel hoje está cooperando em uma das nossas congregações, bem como o pastor Enoque e outros, né? Então vamos, o coral apresentou também, né? O professor Lessi, que é o nosso maestro, encontra-se ainda hospitalizado. Estou vendo a esposa dele lá, Maria, parece que era, ou ela não veio. O Benedito aí conduziu bem a maestria, né? Graças a Deus. Então vamos orar pelo professor Lessi, continuar orando, né? Orar pelo filho do Antônio Carlos, né? Seu menino continua em estado grave ainda, né? E pelo pastor Ildo Silvestre, nosso construtor, responsável pelas obras do campo, pelas construções também. Então vamos nos colocar em pé, irmãos. Parece que a cantina, como sempre, está à disposição dos irmãos, né? Com um cardápio muito bom, está ali. Passe por lá, né? Hoje a missionária Vânia Rezende é a líder da equipe que está lá, o grupo Semeando e Colhendo em Cristo, responsável pela cantina no dia de hoje. Reforçando aqui o pedido, para Deus não tem impossível, né? Não é verdade, irmão Antônio? Lucas Maciel, vamos estar colocando ele uma vez mais na presença do Senhor. Aniversariantes da semana, né? Quem ficou mais experiente aí domingo passado e hoje? Vem aqui à frente, vamos orar por você e você recebe uma lembrancinha da escola dominical. Glória a Deus. Foi a Lina? Muito bom. Aniversariante da semana também? Que bom. Graças a Deus. Glória a Jesus. Ok. Aneir? Não, você está no meu irmão aqui, né? Fiz aniversário não, né? Então vamos agradecer a Deus pela escola e pelos pedidos que foram colocados aqui. Oremos, quem pode orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua presença conosco, pelo teu povo que te celebrou, que te adorou, que foi edificado aqui hoje. Ah, Senhor, abençoa logo mais o culto, com salvação, com cura, com libertação, com edificação. Senhor, libera a tua palavra de bênção sobre o filho do Antônio Carlos, Senhor. Teu servo Lucas, que está ali no gol. Meu Deus, visita aquele jovem, toca nele o toque sarador. Obrigado por cada aniversariante dessa semana. Que o Senhor possa conceder vida, saúde, paz, prosperidade a cada um deles. Libera a tua palavra de cura sobre o professor Lessi, sobre o Silvestre e os demais. Guarda o teu povo, nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. E pedimos a bênção do Senhor ainda, ó Deus, para o livro do teu servo, pastor Danilo, Hermenêutica Pentecostal. Abençoa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, parabéns para vocês nessa data querida. O Antônio toma posse da bênção. Olha, irmãos, à disposição dos irmãos, está com o Danilo? Aqui na lateral, ele pode até autografar o livro, tá bem? Então ele vai estar lá, passe por lá e prestigie o trabalho do professor Danilo. Bom domingo para todos, bom almoço, Deus abençoe. Vamos em paz.